paz, amados irmãos. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo, fazendo assim um apanhado geral, para a gente poder estar fazendo o fechamento. Então, vamos estar orando, falando com o nosso Deus nesse momento. Soberano Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos por mais esse mês que se inicia, pela tua graça, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Te agradecemos por esse tempo de qualidade, que temos aprendido um pouco mais sobre a nossa história, sobre quem nós somos e como nós queremos viver esse evangelho e esse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Entregamos as nossas famílias em tuas mãos, entregamos a tua igreja nas tuas mãos. Nesse domingo, Senhor, será um domingo especial para a tua igreja, que o Senhor esteja ali com cada um dos meus irmãos, abençoando, sustentando, manifestando a sua graça e o seu amor, e que seja um tempo de prosperidade e bênção, um tempo de viver a tua palavra e os teus ensinamentos. Agora, Senhor, que estaremos finalizando esse estudo, que o Senhor seja conosco e que a tua graça continue sobre as nossas vidas, nos fazendo compreender o teu propósito e o teu querer. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, depois dessa palavra, esses versículos vão assim sintetizar tudo aquilo que nós estudamos no decorrer desse último mês, entendendo que esse movimento metodista, ele surge lá na Inglaterra com os irmãos Carlos e Wesley, e que através João Wesley vai assumir o grupo, e que nós ganhamos esse nome porque eles se reuniam sempre no mesmo dia, no mesmo horário, e tinham essa firmeza, esse compromisso com a palavra de Deus, com o ensinamento e com a prática. Então isso acaba nos dando a alcunha de metodista, né? Por causa desse formato metódico que nós somos, e não como alguns gostam aí de brincar que metodista vem de metade. Não, nós somos pessoas vocacionadas, chamadas por Deus, e que procuram viver esse chamado de forma digna e de forma íntegra. Então, o metodismo ele vai surgir na Inglaterra do século XVIII, uma Inglaterra devastada por conta da Revolução Industrial, que desemprega tantas pessoas, levando tantas pessoas à degradação humana, mas através do poder da palavra de Deus e de homens e mulheres que vivem essa palavra com integridade, com firmeza, eles transformam a Inglaterra daquele tempo, daquele século XVIII, transformando e tornando a Inglaterra numa potência. Então a gente vê que quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para a nossa sociedade, e às vezes a gente pensa, poxa, não há solução, e a gente quer colocar a esperança, né, do nosso país, da nossa sociedade, nas mãos de um único homem, achando que esse homem ele é capaz de resolver todos os problemas. Mas eu e você precisamos entender que o Senhor conta comigo e com você como agente de transformação desse novo tempo.
esse ano é um ano em que algumas igrejas, como Getsemane, está recebendo um novo pastor. No final do ano teremos eleições para governador, presidente da República, e a gente precisa entender que esses homens estão ali, assim como o pastor que está assumindo, ele está ali para caminhar com vocês, mas ele não pode fazer nada sozinho, porque assim como ele depende de Deus, ele também depende de vocês, e vocês, assim como dependem dele, também dependem de Deus, e buscarem em Deus a direção para que juntos vocês possam ser agentes de transformação. Então foi isso que mudou a Inglaterra do século XVIII. Aí o metodismo ele começa na Inglaterra, ele vai parar nos Estados Unidos através dos imigrantes irlandeses e escoceses que vão para lá e levam essa preciosa herança, né, que vai fazer a diferença na vida deles, e de lá chega aqui no Brasil. Chega no Brasil, somos alcançados e chegou até mim e você através de homens e mulheres que vieram antes de nós. Então, a gente precisa conhecer a nossa história, como isso começou, como é que ela foi afetando a vida de pessoas, mudando a história de pessoas, da sua sociedade, e como ela pode, ainda nos dias de hoje, mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória. Então eu quero reforçar com vocês algumas características do metodismo. Então eu quero estar assim enfatizando isso, que é para ficar guardadinho na sua mente e no seu coração. Então Wesley ensinava que a conversão a Jesus é comprovada pela prática. Então, pelo testemunho. A nossa conversão ela é comprovada pelo nosso testemunho, pela nossa mudança de vida, pela a nossa forma de ser, e não por emoções momentâneas, né? Porque tem muita gente que vive de emoções, mas nós não vivemos de emoção. A vivência, a nossa experiência com Deus, ela precisa ser uma experiência racional, uma experiência que você entenda, para que você possa viver e para que ela possa ter efeito sobre a sua vida. Nós aprendemos também que valorizamos os pregadores leigos que participavam lado a lado com os clérigos da missão de evangelização, assistência e capacitação de outras pessoas. Então, o trabalho leigo na Igreja Metodista é um trabalho extremamente valorizado, extremamente importante. Então, você, minha irmã, meu irmão, o seu trabalho, o seu ministério é extremamente importante. E o crescimento e o desenvolvimento dessa igreja depende do seu trabalho, da sua atuação. Então, que você continue colocando os seus dons a serviço do reino, da igreja onde você está. O metodismo afirma que o centro da vida cristã está na relação pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem sempre falado aqui, ao longo desses 6 anos que eu estive com vocês, e falei com vocês e vou continuar falando, e vocês vão poder comprovar isso, que eu sempre falo, vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Oração não é o último recurso, oração é o recurso, porque oração é conversar, é buscar orientação, é buscar direção, conhecimento da vontade de Deus, do querer de Deus para as nossas vidas. Então, nós metodistas entendemos isso, nós praticamos isso. Jesus Cristo é quem nos salva, nos perdoa, nos transforma e nos oferece a vida abundante de comunhão com Deus. Então, nós precisamos valorizar essa vida de comunhão. O metodista valoriza e recupera em sua prática a ênfase na ação e na doutrina do Espírito Santo como poder vital para a igreja. Então, nós somos uma igreja que acreditamos sim no poder do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na vida da igreja, na caminhada da igreja. O metodismo reconhece a necessidade de se viver o evangelho comunitariamente. O Wesley vai dizer que tornar o evangelho em religião solitária é, na verdade, destruí-lo. Então, o evangelho ele é para ser vivido comunitariamente, eu, você, e
as pessoas que estão ali professando a mesma fé e aquelas que ainda não conhecem Jesus Cristo, mas nós vamos lá levar essa palavra, compartilhar das suas necessidades, das suas preocupações. Então, o evangelho precisa ser vivido comunitariamente. Você é corpo, você faz parte. Lembra que nós começamos lendo o texto de Efésios? Lembre-se disso, você é corpo, está ligado um ao outro. O metodismo preocupa-se com o ser humano total. Eu acho isso extraordinário. Um Deus que se preocupa com todas as áreas da sua vida. E eu e você, como cristãos metodistas, precisamos nos preocupar com todas as áreas da vida das pessoas que estão à nossa volta, com a sua saúde física, emocional, mas principalmente espiritual. Nós nos preocupamos com o bem-estar total. Não é só com o bem-estar espiritual, mas também com o bem-estar físico, emocional, material. Por isso, devemos cuidar do nosso próximo integralmente, principalmente dos necessitados e marginalizados sociais. Então, eu não quero só distribuir um folhetinho, não. Eu não quero só levar um prato de comida no final do Natal, não. No final do ano, lá no Natal. Eu não quero dar roupa somente quando tem uma enchente, não. A gente precisa estar lá todo dia, junto com essas pessoas, participando das suas necessidades, dos seus anseios. Podemos afirmar que o metodismo enfatiza a paixão pela evangelização. Lembra que eu falei no último estudo? Quem não é um missionário é um campo missionário. Você precisa entender isso. Nós somos apaixonados por evangelização. Nós não ficamos presos dentro das quatro paredes só recebendo. Nós precisamos transbordar aquilo que temos recebido. Nós precisamos compartilhar com pessoas, aonde quer que elas estejam, aonde quer que nós estejamos, nós precisamos derramar, compartilhar aquilo que temos recebido. E o metodismo aceita as doutrinas fundamentais da fé cristã conforme enunciados no credo apostólico, enfatizando o equilíbrio entre os atos de piedade. Lembra dos atos de piedade? São os atos devocionais de louvor, culto, adoração, e as obras de misericórdia, a prática do amor ao próximo. Então, isso é muito importante, a gente não esquecer dessas características do metodismo. O significado do metodismo, o que significa ser metodista, né? O significado permanente do metodismo reside no fato de ele ser uma força poderosa dentro da comunidade cristã. O metodismo é o cristianismo com duas ênfases importantes: equilíbrio e vitalidade. Equilíbrio e vitalidade são frutos do discernimento, da sabedoria, da oração e, sobretudo, da presença, ação e unção do Espírito Santo. O metodismo enfatiza a graça de Deus nos corações dos seres humanos. Então, o metodismo, como cristianismo vital, é mais do que sãs doutrinas, né? Que são as verdades bíblicas, é mais do que um meio de graça, que são os sacramentos, a ceia, o batismo. É também mais do que boas obras, pois elas só têm significado através do poder do Espírito Santo. Nós cremos que não são as boas obras que nos salvam, mas que somos salvos por dar frutos de amor e fé para praticar o bem e a justiça. Somos salvos para praticar boas obras. Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor nos salvou, fomos alcançados pelo Senhor Jesus Cristo para praticar boas obras. Lembram das 3 regrinhas lá? Se afastar da forma do mal, praticar boas obras. Então, é isso aí. Nós precisamos viver esse evangelho, nós precisamos viver de forma genuína, de forma autêntica. O metodismo, como cristianismo equilibrado, tem ponto de vista equilibrado da Bíblia, da conversão e da educação, da salvação e da responsabilidade social e das doutrinas cristãs. Então, nós vivemos esse evangelho de forma genuína, de forma plena, porque nós cremos na Bíblia,
em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, no ser humano, no perdão dos pecados, na vitória por meio da vida disciplinada, na centralidade do amor, na segurança e na perfeição cristã, na igreja, no reino de Deus, na vida eterna, na segunda vinda de Jesus Cristo, na graça de Deus para todos, na possibilidade de queda da graça divina, o batismo na infância, a oração intercessória, as missões mundiais são atitudes ou costumes aceitos no metodismo. Então, nisso nós cremos. Então, nós cremos que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a mim, chamou a você para junto com o seu próximo, com o seu irmão, nós sermos uma potência viva nas mãos do Senhor, para mudar não somente a nossa vida, mas mudar a história. Que esse ano de 2022 seja um ano em que você faça a diferença, que você mude não somente a sua história, mas que você mude a história do seu bairro, da sua igreja, da sua comunidade, aonde você estiver inserido, que ali as pessoas possam te reconhecer como um cristão autêntico, porque o seu testemunho fala mais do que as suas palavras, que as suas ações sinalizam a presença de Cristo nesse mundo. Então, que através desse estudo que nós estamos finalizando hoje, você possa viver esse evangelho, entendendo que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se Deus age sobre todos, está em todos, Ele quer agir através de você, Ele quer agir em você, para que você vá e dê muitos frutos. Que esse seja um ano de frutificar, de viver a excelência da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Nós precisamos entender isso, que os dias podem ser difíceis, mas o poder de Deus se manifesta de forma sobrenatural nas nossas vidas nesses tempos, quando nós nos colocamos inteiramente à sua disposição. Então, a despeito de tudo que os seus olhos naturais estejam vendo, que os teus olhos sobrenaturais estejam voltados para o autor e consumador de todas as coisas na sua vida. E que esse estudo tenha sido um tempo de bênção, um tempo de crescimento para a sua vida e sua caminhada. Amém? Eu aqui me despeço de você, agradecida a Deus por esse tempo que pudemos estar juntos. Foi muito bom ter ministrado para vocês durante esse mês, foi muito bom ter ministrado sobre a sua vida durante esses 6 anos que passamos juntos. E eu creio que Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida e que o tempo é dele, que a hora é dele, porque nós somos dele, pertencemos a ele. Então, eu estou muito agradecida a Deus por estarmos encerrando esse ciclo e por saber que Deus tem coisas novas e extraordinárias preparadas para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que Deus continue nos guiando nessa caminhada e que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por esse tempo de qualidade, muito obrigado por esse tempo que o Senhor me permitiu estar pastoreando a igreja de Getsemane. Muito obrigado, Senhor, por esse mês abençoado em que revisitamos a nossa história, aprendemos tantas coisas, recordamos outras, e que nós possamos estar colocando tudo isso em prática, para que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado e exaltado. Continua abençoando a tua igreja, sustentando as nossas vidas, porque nós confiamos em ti. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês estarão para sempre no meu coração. Vocês marcaram a minha vida e vocês fazem parte da minha vida e da minha trajetória. Amo vocês, fiquem na paz do Senhor. Sempre que precisar, sabem onde me encontrar. Que Deus seja com vocês. Amém? Fica na paz.